Olá, Dante, muito bom dia para você. Olá, Adriane, bom dia, Manuel. Bom dia, Dante. Depois de muita polêmica, o Ministério da Saúde deu uma previsão de quando deve começar a vacinação para crianças menores de 11 anos de idade, né? Que deve iniciar 6 de janeiro, é isso? Na verdade, eles devem anunciar o cronograma no dia 5 de janeiro, dia 10 devem chegar as doses de vacina aqui para o Brasil. A gente não tinha ainda nenhum prognóstico em relação a essa chegada, né? Exatamente uma data prevista para a chegada dessas doses. A gente lembra, a gente tem comentado aqui que a dosagem é relativamente diferente, então precisa chegar uma dosagem específica, né? Uma vacina, por mais que com as mesmas especificações técnicas, mas uma dosagem diferente, cerca de 1/3 da que é aplicada em adolescentes e adultos será destinada para crianças de 5 a 11 anos. Então essa dosagem especial, esse carregamento aí com as novas vacinas deve chegar aqui ao Brasil no dia 10 de janeiro e a partir daí o governo deve fazer a distribuição para os estados, né, obedecendo o cronograma que vai ser divulgado até o dia 5 de janeiro, conforme prazo determinado pelo STF numa ação, né, ingressada lá na Suprema Corte, né, que cobra esse planejamento do governo federal. É a primeira vez, desde que a gente está vendo aí essa discussão toda em torno da vacinação para crianças, desde que ela foi autorizada, né, de fato, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, é a primeira vez que a gente vê o governo federal colocando um certo planejamento a respeito disso. Por mais que ainda faça, né, menções à consulta pública que está sendo feita no site, uma nota nesse comunicado emitido ontem, fala dessas datas, dá essas datas, mas fala sempre depois que houver a consulta pública, faz sempre referência a essa consulta pública. E também entre o dia 5 de janeiro e o dia 10 de janeiro, que é quando devem chegar aí esses carregamentos específicos, né? Pode ser que haja aí uma audiência pública também a respeito dessa situação, né? Não tem ainda esses termos, não tem informação sobre onde vai ser. O Congresso, por exemplo, está de recesso, né? Não se sabe de que forma isso vai acontecer. Geralmente essas audiências ocorrem no Congresso Nacional, né? Então a gente precisa ver depois, acompanhar depois esses dados, essas informações. Porém, é uma sinalização positiva, né? Finalmente há algum tipo de planejamento sendo colocado. A gente lembra que isso vem logo depois de um posicionamento, né, de uma manifestação da secretária extraordinária contra a Covid-19 do próprio Ministério Público ir ao STF, né, numa manifestação que foi pedida, né, à AGU, e a AGU, por sua vez, pede, né, da secretaria específica lá do Ministério da Saúde. Ela se manifestou favorável à vacina, dizendo que a vacina era segura, que foram feitos diversos testes, ali, milhares de testes, sem nenhuma ocorrência grave registrada nessa faixa etária. Então, parece que a coisa vai começar a andar agora, né, para ter um tipo de planejamento, uma programação para que essa vacinação seja efetuada. E parece que dessa vez não vai haver retaliação, né, Dante, em relação a essa funcionária, mas eu queria que tu explicasse, pelo aquilo que você viu na nota do Ministério da Saúde, se há alguma condicionante em relação à consulta pública. Se a consulta pública pode ou não interferir no cronograma ou no planejamento que o Ministério está fazendo ou divulgando para a aplicação das vacinas? Eles deixam, a forma como o texto está construído, Manuel, deixa isso bem vago, né? Eles sempre falam assim, mantida a decisão em consulta pública. Dá uma impressão, dá uma entender, se você for interpretar ali fielmente ali a letra do que está escrito, dá uma impressão de que sim, que essa consulta pública pode ser determinante para uma mudança de planos. Porém, isso já foi até negado pelo próprio ministro Marcelo Queiroga, né, em entrevistas anteriores, ele falando que a decisão que a consulta pública, né, que ela decidisse não era uma eleição, não era isso que ia ser determinante para a adoção ou não, né, da vacinação em crianças. O que me parece, né, e é claro, a gente tem que tentar interpretar esses pequenos sinais, já que nem tudo é tão claro assim, é que não deve impedir essa vacinação, mas pode ser que se coloque eventualmente algum tipo de condicionante, né, algum tipo de situação específica para permitir essa vacinação. A gente já viu, por exemplo, o ministro falar em prescrição médica, né, e como isso é um dos pontos que está ali colocado na consulta pública, quem sabe na hora de definir isso daí, na hora de divulgar esses dados, eles façam essa exigência. É algo que é muito criticado por especialistas, por infectologistas,
né, por diversos tipos Geralmente de a prescrição médica ela é exigida e ela existe para uma situação reversa à vacina, para quando não há a indicação da vacina. Sim. Por exemplo, as vacinas são produzidas à base de ovo, quando alguém tem algum tipo de intolerância à proteína do ovo. E é para que não se tome a vacina, né? Geralmente é nesse sentido que as prescrições funcionam, é para justificar o porquê aquela pessoa não pode ser vacinada. Exatamente, só que nesse caso seria o contrário. Está se adotando esse caminho inverso, está se falando nesse caminho inverso, né? Então por isso que a gente tem que ligar esses pequenos sinais que são dados, um pouquinho do que é falado no comunicado, um pouco do que é falado pelo ministro, às vezes pelo presidente, mas pelo menos agora, né, a gente tem essa estimativa de chegada das doses ao Brasil, que era coisa que a gente não tinha. Não se sabe de maneira efetiva qual é essa dosagem específica, qual é o carregamento, mas a gente tem aí, por exemplo, a gente estava falando dessa questão da prescrição médica, a gente tem 16 estados do Brasil, né, 15 estados e o Distrito Federal, que já afirmaram que não vão fazer essa exigência de prescrição para a vacinação dessas crianças quando a dosagem for liberada, né? Então, se isso for colocado como condicionante pelo Ministério, alguns estados já afirmam aí que não devem seguir. O próprio estado de São Paulo, por exemplo, já está com a carteirinha ali pronta, a carteirinha específica, né, diferenciada para crianças, né, por conta dessa preparação aí para a vacinação dessa faixa etária, né, que é importante, como a própria secretária do Ministério da Saúde afirmou nessa manifestação ao STF, para impedir, né, a maior propagação da doença, para impedir uma nova paralisação aí no trabalho dos anos letivos, do ano letivo, né, dos alunos das escolas, que já passaram aí 2 anos praticamente numa situação bem inconstante, né, com muita dificuldade aí para tocar esse ritmo. Então é uma situação que mexe, obviamente, com a população toda. A gente tem essa consulta pública acontecendo, tem, né, o anseio de diversos pais, tem a preocupação também de outros pais que se manifestam, né, de forma contrária a vacinar seus filhos. Alguns pais, inclusive vacinados, que dizem que não vão vacinar os filhos, mas até hoje, por tudo que está colocado aí pelas autoridades médicas, pelas pesquisas que foram feitas, pelos estudos que foram levantados aí a gente está falando de um intervalo de 1 ano praticamente entre uma vacina ser aplicada em adultos e ser aplicada em crianças, agora de 5 a 11 anos. Então, nesse 1 ano aí de intervalo entre um momento de imunização e esse outro, não há nenhum indicativo científico de que seja perigoso, de que seja temerário para crianças essa vacinação. Então, a gente deve ter o início. Resta esperar agora para saber quais são as condicionantes que serão colocadas pelo Ministério da Saúde. Gostou do vídeo? Vem ver mais o nosso canal. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações.